Oi, gente, tudo bem? Como nós temos duas aulas hoje, então nós vamos fazer agora da página 47 a 50. Abram a apostila comigo e vamos acompanhar. Pegaram? Então vamos lá. No primeiro exercício, está dizendo o seguinte, ó, lá em Organize as Ideias, tá? Assinale a opção que completa corretamente as informações sobre textos reguladores. Então, a gente vai um pouquinho mais para frente para poder responder essas questões. Então, abram comigo lá na página 49. Na página 49, tem o quarto princípio da Carta da Terra para as Crianças. Carta da Terra para as Crianças. Esse texto é o que aparece lá na página 27, que nós vimos no começo da unidade. E ela traz a informação para as crianças cuidarem do planeta, para as atividades que podem ser feitas para preservar a natureza. Observe então esse quarto princípio comigo e assim a gente vai conseguir responder a questão 1, tá bom? Mantenha limpo o lugar onde você vive, economize água, jogue lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo do orgânico, seco do orgânico. Adote a ideia dos 3 R's. Então, neste princípio, a gente tem os ensinamentos que são passados às crianças utilizando os verbos mantenha, economize, jogue, procure, para que elas sigam esse ensinamento. Os verbos estão dando uma ordem. Então, agora a gente pode voltar lá na página 47 para responder. Então, a gente já vai fazendo e respondendo, tá? Só tem um exercício que vocês vão fazer em casa sozinhos depois. Lá no exercício 1. Sua função é. Então, a função dos textos reguladores é. Assinalem aí comigo. Instruir ou induzir o leitor. Instruir ou induzir o leitor a adotar um comportamento. O texto não está ensinando as crianças a cuidar do planeta, então está instruindo como as crianças podem fazer, as atitudes que as crianças podem ter para cuidar do planeta. Predomina o uso de verbos, os verbos que dão ordem, são os verbos no imperativo. Então, os verbos que indicam ordem estão no imperativo, assinalem essa alternativa. A Carta da Terra para as Crianças. Quando o autor fala proteja, faça, limpe, o autor dirige-se diretamente ao leitor. Então, assinalem a primeira alternativa. O público-alvo. Como são crianças, a linguagem tem que se adequar às crianças. Portanto, o público-alvo influencia na escolha da linguagem do texto. Ok? Então, o primeiro exercício, assinalem todos a primeira alternativa de cada um. Na página seguinte, nós temos um texto que é para que os consumidores escolham bem se devem comprar um produto, se precisam daquele determinado produto. Então, vamos ler comigo. Questões do consumidor consciente. Número 1. Por que comprar? Este produto é realmente necessário ou estou comprando sem saber por quê? 2. O que comprar? Qual produto atende melhor às minhas necessidades? 3. Como comprar? Vale mais a pena comprar a crédito com prestações que não pesam no orçamento ou à vista com desconto? 4. De quem comprar? Esta empresa respeita as leis trabalhistas, é ambientalmente responsável e paga seus impostos corretamente? 5. Como usar? Sei como operar com eficiência este equipamento? Vou utilizar integralmente esses alimentos? 6. Como descartar? Quando acabar a vida útil deste produto, saberei dar o destino correto a cada um de seus componentes? Então, este anúncio é para fazer com que os leitores tenham consciência do consumo. Alternativa ao lado. Após a leitura das questões que aparecem no quadro, pode-se concluir que o objetivo do texto é alertar o público sobre a melhor maneira de consumir sem exageros de forma inteligente. Assinalem a alternativa A. 2. Leia um trecho da Convenção dos Direitos da Criança, documento da ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas, que estabelece os direitos das crianças e foi assinado por 196 países chamados de Estados-partes. Então, artigo 31º. 1. Os Estados-partes reconhecem o direito
da criança ao descanso e ao lazer, o divertimento e as atividades recreativas próprias da idade, bem como a livre participação da vida cultural e artística. 2. Os Estados-partes promoverão oportunidades adequadas para que a criança, em condições de igualdade, participe plenamente da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Quanto aos direitos, esse artigo prevê que... Então, ó, estão falando dos direitos, certo? Então, prevê que todas as crianças têm os mesmos direitos. Como é um acordo feito por 196 países, todas as crianças desses países têm os mesmos direitos. Ok? Então, quando fala criança, não está selecionando alguma classe específica. Por exemplo, crianças brasileiras, crianças independente. São todas as crianças, ok? Então, na página seguinte, esse exercício é o que eu falei que eu quero que vocês façam sozinhos e a gente vai corrigir quando retornarmos às aulas presenciais. Então, leia novamente o quarto princípio da Carta da Terra para a Criança e explique com poucas palavras a relação entre a imagem e o texto. Então, eu vou explicar o que vocês farão e depois vocês escrevem e o corrigiremos assim que nós retornarmos às aulas presenciais. Então, no quarto princípio, tem as orientações de como as crianças devem fazer para cuidar do planeta. Só que esses cuidados com o planeta devem começar onde, gente? Dentro de casa. Reduzir, reutilizar, reciclar o que der para fazer, né? O que der para reduzir, reduza e assim por diante. Então, vocês vão ler esse texto e vão explicar o que tem em relação ao texto visual, que é a imagem. Então, qual a relação entre o texto verbal, a escrita, com o texto visual, que é a imagem? Vocês vão explicar por que essas crianças estão, o que essas crianças estão fazendo, onde elas estão, qual a relação que isso tem a ver com essas orientações do quarto princípio. Ok? Qualquer dúvida, manda um post que eu respondo assim que possível. Exercício 4. Marquem como importante porque nós faremos assim bem parecido lá no caderno de atividades. Então, este exercício, nós temos duas frases. A que tem no princípio é economize água. E foi reescrita da seguinte forma, economizar água. O primeiro está no imperativo, dando uma ordem, terminação economize, terminação em e. Economizar está na forma nominal do verbo, terminação em ar, certo? Então, aqui está dando uma orientação. O primeiro dá uma ordem diretamente para o leitor e o segundo uma orientação e com o verbo no infinitivo. Letra A. Qual alteração foi feita na reescrita? Foi utilizada a terminação ar. B. Em qual das frases há uma aproximação maior com o leitor? Explique. A frase que dá a ordem, que é economize água, o modo imperativo, tem uma aproximação maior com o leitor, porque está indicando algo para que o leitor faça. Economize água, na letra B, a resposta correta, pois está indicando uma ordem direta ao leitor. E esse exercício C é igual tem ali no exemplo lá em cima, ó. Economize, economizar. É isso que vocês farão aqui. Vocês transformarão os verbos das frases na forma do infinitivo, a terminação em R, ar, er, ir, or. Então, veja aqui comigo. Jogue lixo no lixo. Como fica com a terminação na forma do infinitivo? Jogar lixo no lixo. Procure manter todas essas coisas em ordem. Como fica procure? Procurar manter todas as suas coisas em ordem. Aprenda a compartilhar o que tem. Como fica aprenda? Aprender a compartilhar o que tem. Separe o lixo seco do orgânico. Como fica separe? Separar o lixo seco do orgânico. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo post que responderei assim que possível. Na página seguinte, nós temos uma música bem legal, que era a abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da série, certo? Então, vamos lá. 5. Leia o fragmento da letra da canção Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa música é muito legal, né? Ah, eu gosto muito. Então, nesses pares, qual é a palavra primitiva, a palavra que dá origem a outra, e a derivada que surge a partir de outra? Então, vamos comigo verso a verso. Primeiro verso. Marmelada de banana. Qual palavra dá origem a outra? Então, escrevam. Primitiva. Banana. Qual palavra surge de banana, gente? Bananada. Então, coloca primitiva banana, derivada bananada. Goiaba. Primitiva. Goiabada, derivada. Marmelo. Primitiva. Qual a derivada de marmelo? Isso mesmo, tenho certeza que vocês acertaram. Marmelada, parabéns. 6. Leia o trecho de uma notícia veiculada no site Terceiro Tempo Games. Já vou avisando. Não sei o nome dos games, se eu falar errado, riam bastante, mas eu vou fazer o quê? Então, lá pelo texto, já olhando o texto, dá para perceber que ele foi extraído da internet. Todos os textos, logo no término dele, no final dele, é apresentado na parte inferior a referência bibliográfica. Então, todos os textos que vocês lerem na apostila ou em outros lugares, é necessário ter a referência bibliográfica de onde foi tirado. Então, Multidão marca presença na BGS 2014. Leiam comigo. De 8 a 12 de outubro, lotando os 5 pavilhões do Expo Center Norte em São Paulo, aconteceu o BGS 2014, Brasil Game Show, e contou com a presença de mais de 250 mil visitantes circulando pelos corredores do espaço. A galera teve a oportunidade de testar os jogos Mortal Kombat X, The Order 1886, Battlefield Hardline e Bloodborne, enfrentando filas imensas, só um aperitivo porque agora só em 2015. Que palavra no título é um substantivo coletivo? Qual palavra indica que são várias pessoas, vários elementos de uma mesma categoria? Lá no título, qual é essa palavra? Acertou quem falou? Multidão. Então, letra A palavra, que é um substantivo coletivo, é multidão. No corpo dessa notícia, esse substantivo coletivo é especificado. Transcreva o trecho em que isso ocorre. Qual parte do texto, do corpo do texto, nesses parágrafos abaixo, especifica quem é essa multidão? 3, 2, 1. Acertou quem falou? 250 mil visitantes. Então, o substantivo é especificado na expressão 250 mil visitantes. Não esqueçam, tudo que vocês tiram do texto é preciso colocar entre aspas. E para finalizarmos a aula de hoje, que outra palavra é utilizada no corpo da notícia como sinônimo desse substantivo coletivo? Que palavra foi usada para representar multidão no restante do texto? Muito bem, acertou quem falou, galera. E é só isso. Podem descansar, acabou a aula de português. Beijo!